UFPR de 2018 é uma questão de probabilidade. Aí você já vai querer passar o vídeo e falar, não, no edital não tem probabilidade. Só que se vocês lembrarem que no primeiro tópico do edital de raciocínio matemático tem falando lá de resolução de problemas envolvendo o quê? O quê? Contagem. E toda a questão de probabilidade, não só de probabilidade, mas também de análise combinatória, envolve um problema de contagem, tá? Então tá ali meio escondido, não está falando necessariamente probabilidade, mas a gente ainda assim precisa resolver esse tipo de questão, tá? Então vamos lá. Em uma reunião de condomínio, os moradores resolveram fazer um sorteio para decidir a ordem em que suas casas serão pintadas. As 8 casas desse condomínio estão dispostas conforme o esquema ao lado. Vamos dar uma olhada aqui no esquema das casas. Tem a casa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza. Dizemos que duas casas são vizinhas quando estão dispostas de frente ou de lado. Por exemplo, a casa 3 é vizinha das casas 1, 4 e 5. Beleza. Enquanto a casa 8 aqui, é vizinha apenas das casas 6 e 7. Interessante, isso aqui é importante, tá vendo? Por que que é importante? Porque essas 4 casas aqui centrais, elas têm 3 vizinhos cada. A 3 tem 1, 4 e 5, a 4 vai ter 2, 3 e 6, e etc. E as casas da lateral, tanto 1, 2 como 7 e 8, elas vão ter apenas 2 vizinhos, o da frente e o do lado, tá? Não tem um outro lado aqui, o outro lado acabou casa, não tem mais vizinho. E aí a pergunta da questão é, qual é a probabilidade das duas primeiras casas sorteadas serem vizinhas, tá? E aí a gente vai utilizar o princípio fundamental da contagem para fazer esses dois sorteios. Como assim, professor? Se a gente tem um evento que ele é dado por etapas sucessivas independentes, que é o caso aqui, né? Quais são essas etapas? Sortear a primeira casa e sortear a segunda casa. Esse evento, que é o sorteio de duas casas, ele será dado pelo produto de cada uma dessas probabilidades, tá? Então a gente vai calcular a probabilidade da primeira casa ser sorteada de uma forma e multiplicar pela probabilidade da outra casa, a segunda, ser vizinha da primeira. Mas para isso a gente precisa dividir em dois casos, a casa ser uma casa central ou ser uma casa lateral. Então, para o primeiro caso, eu vou utilizar aqui o caso das casas centrais. E aí o produto vai ficar da seguinte forma: 4, porque são 4 casas, vezes 1/8. Esse 1/8 aqui representa uma entre as 8 casas, tá? Multiplicado por 3/7. 3/7 é a probabilidade da segunda casa ser vizinha da primeira, uma vez que a gente escolheu uma das 4 aqui, tá? E aí a vizinha de uma delas só pode ser 3 entre as outras 7, já que a primeira não pode ser mais sorteada. Então, só lembrando, 4 porque são 4 casas, vezes 1/8 porque é uma entre as 8 casas, tá? Que a gente vai sortear, vezes 3/7. 3 aqui são 3 vizinhas, 7 do total restante. E o resultado disso vai ser 12 dividido por 56. A probabilidade do caso 2 vai ser bem semelhante mesmo, porque vai ficar 4 vezes 1/8 vezes 2/7. E aí, de novo, 4 porque são 4 casas laterais, 1/8 que é a probabilidade de encontrar a primeira casa, de sortear a primeira casa, multiplicado por 2/7, que é a quantidade de casas vizinhas à primeira, certo? E aí, uma vez que a gente fez isso aqui, vai ficar 8 dividido por 56, certo? Uma vez que a gente tem a probabilidade do caso 1 e a probabilidade do caso 2, basta a gente somar as duas probabilidades. E aí a gente vai ficar com 12 dividido por 56, mais 8 dividido por 56, 20 sobre 56. Dá uma olhada aqui no gabarito. Tem 20 sobre 56? Não tem ainda. Tem 9 sobre 56. É perto, né, professor? Não, vamos simplificar isso aqui. Se a gente simplificar, vai ficar 5 dividido por 14. Basta dividir por 4 em cima e embaixo. E aí, 5 dividido por 14 é o nosso gabarito, sem sombra de dúvidas, letra C. Beleza? Uma questão que não é tão simples assim, mas também vocês conseguem entender. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo no comentário.